ia-vos pedir ia-vos fazer um pedido especial. Se posso tirar a máscara. Concordam? Sentem-se confortáveis sem tirar a máscara? Ai, muito obrigada. Não é fácil estar aqui uma hora a falar com a máscara. Muito bem-vindos a todos. Obrigada por terem vindo. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje com uma mensagem do livro Fonte Viva, Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. São palavras de Jesus, segundo São Mateus. E Emmanuel comenta. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não esquecer que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e com proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, ide, exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Vamos então agora fechar os nossos olhos, respirar fundo, limpar a nossa mente dos pensamentos do dia a dia e focarmos-nos nestes momentos que são só para nós. Momentos em que vamos, em conjunto, refletir sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Por isso, unamos o nosso pensamento aos altos planos da vida e coloquemos na nossa tela mental a doce figura do nosso querido Mestre Jesus. Vamos abrir o nosso coração e sentir as doces vibrações
que emanam da sua figura excelsa, das suas doces palavras que nos acalentam, que nos envolvem, que nos consolam de todos os sofrimentos, de todas as aflições, que nos permitem sentir a bondade, a certeza de que um dia também nós podemos estar mais próximos do nosso Criador, Deus Pai, levados pela mão do nosso querido irmão, do nosso amigo de todas as horas. Estamos dispostos, Senhor, a seguir-te, a amar-te e a ir contigo pelos caminhos do bem que nos aproximam da felicidade eterna. Agradecemos a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade do conhecimento, destes momentos de reflexão, destes momentos de tranquilidade e de serenidade para o nosso espírito. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, hoje e todos os dias da nossa existência. Esta é mais uma frase de Francisco Cândido Xavier, sempre frases de incentivo e muito positivas que consideramos ser fundamentais nesta altura em que atravessamos no mundo. Que diz? Como? E que diz a frase? Ai, pois é, tem razão, Maria João, peço imensa desculpa. É. Só agora é que olhei para si, desculpa. Não tem mal. Eu vou ler. Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. É indispensável que o bem se propague. Uma atitude positiva desencadeia outra. O amor contagia. Chico Xavier. O tema da nossa conversa, da nossa reflexão de hoje é a coragem e a fé, que está inserida no capítulo 24, não ponhas o alqueire debaixo da candeia, que é exatamente isto que esta figura que aqui vê. Portanto, na altura de Jesus usava-se estas candeias de barro para iluminar. Eu disse ao contrário, não disse? Não, mas toda a gente entendeu. Já são séniores. Obrigada pela correção. Pronto, estas candeias de barro eram de facto a fonte, digamos assim, da luz que existia na casa, sobretudo na casa dos mais pobres, obviamente. E o alqueire era a medida do óleo de que a candeia precisava para estar acesa. E, portanto, Jesus refere-se sempre a atos da vida cotidiana para os comparar com a vida espiritual. E, portanto, para que melhor entendessem os homens daquele tempo as suas mensagens. Portanto, as pessoas punham, o alqueire é uma medida, ainda hoje se utiliza, a medida do óleo, punham na candeia e essa candeia ficaria a arder e a dar luz durante algum tempo. Obviamente que se puséssemos a medida por cima da candeia, a luz apagar-se-ia. Portanto, a luz aqui o que significa? Significa o conhecimento,
significa a vida espiritual, a candeia é a nossa existência. Mais à frente veremos isto com mais pormenor. Vamos então dar início ao item 13 e vamos refletir sobre estas palavras. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isto são palavras de Jesus e querem dizer que aquele que me seguir, no sentido, aquele que me confessar e que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai. Aquele que me renegar é uma palavra muito forte. E quando nós pensamos na doce imagem de Jesus, na sua bondade, na sua caridade, em tudo aquilo que é, custa-nos um bocadinho acreditar que ele tenha usado assim estas palavras tão fortes. Não podemos esquecermos que naquela altura Jesus falava sobretudo em aramaico, e aramaico tinha um vocabulário muito pobre. Depois, com a evolução da linguagem, obviamente, surgiram outros significados, não é? É como nós temos na nossa língua o ter medo, o recear, quer dizer, são significados que de alguma maneira também traduzem emoções e sentimentos e, portanto, são gradativos, uns mais fortes, outros um bocadinho mais aligerados, mas o sentimento é exatamente isso, é transmitido ao outro através das nossas palavras, é isso que se chama a comunicação. E, portanto, o renegar, confesso que a nós causa-nos assim alguma tensão, não é? Será que Jesus usava estas palavras, renegar, ir para o inferno? Quer dizer, mas de qualquer maneira, pronto, fica de facto para refletir neste ponto. E é exatamente sobre estas frases que nós agora vamos conversar. E ainda temos esta, que está no Evangelho de São Lucas, que é a continuação da anterior e que nos diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Nós vamos então refletir sobre estas duas frases. Chamo-vos de qualquer maneira a atenção para isto, que é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, não é? É Jesus que veio à Terra e que fez todo esse sacrifício para nos dar o seu exemplo e para nos fazer entender como proceder, para que seja o nosso modelo que nos guie. Eu tenho sempre esta capacidade de estragar estas coisas, mas ninguém tem. Só eu. Não passa. Não faz mal. Não faz mal. Continuemos então agora a ver no item seguinte. Allan Kardec vai então ajudar-nos a entender as palavras proferidas por Jesus. E diz: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente.
esta explicação de facto é muito atual. É aquilo que nós vulgarmente dizemos pensar fora da caixa. É alguém que nos traz ideias completamente novas, não é? E que nós seguimos, porque estamos de acordo com essas ideias. Agora a questão põe-se desta forma. Teremos nós coragem de as explicar aos outros? Seremos nós capazes de mostrar aos outros as nossas crenças, aquilo que nós efetivamente acreditamos e que sabemos que é diferente daquilo que a maioria pensa? São ideias diferentes das pessoas que nos rodeiam, da sociedade. Se vos perguntarem, traduzindo isto para o nosso dia-a-dia, qual é a vossa religião? O que é que vocês respondem? São espíritas? São capazes de ter a coragem de assumir que têm crenças diferentes daqueles que muito provavelmente os interrogam? Ou escondem-se, ficam em meias tintas e dizem: sou cristão? É evidente que nós respondemos também de acordo com o nosso interlocutor. Porque se o nosso interlocutor for uma pessoa com princípios muito rígidos, até certo ponto nós temos algum receio de criar ali uma contenda, não é? E sabemos à partida que aquele que nos interroga não vai receber bem as nossas ideias fora da caixa. Não nos vai entender. E isso leva-nos muitas vezes a fazer o quê? A esconder-nos, a não responder-nos, a dizermos que são cristãos. Cristãos somos todos, evidentemente que somos. Mas bastará isso? É isso que se pede aos espíritas? Ou será, de facto, uma atitude de coragem, explicar àqueles que nos questionam que, de facto, nós temos princípios doutrinais diferentes? Esta é a reflexão que vos deixo. À medida que vamos avançando, vamos falando sobre este assunto. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em alguém que recua diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-las. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Portanto, vejam a relatividade que Allan Kardec nos mostra aqui. Portanto, se nós de facto não formos capazes de divulgar as nossas ideias, de divulgar aquilo em que realmente acreditamos, pode ser tão forte e tão covarde como abandonar a batalha. Como abandonar a batalha, a luta que se põe aqui entre o bem e o mal. Porque isto estamos a falar da vida. Estamos a falar da vida maior, estamos a falar da vida espiritual. Não é? Não é só da vida terrena que aqui está em causa. Jesus profliga, ou seja, reprova essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará.
negará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Portanto, isto é, obviamente, a lei da causa e do efeito, não é? Se nós seguirmos a doutrina de Jesus, e fundamentalmente não é seguir só, que aqui se fala, é seguir e praticar. Aqui o que está em causa são os atos. Não é só a teoria, é pôr em prática no nosso dia-a-dia, com todas as pessoas com quem convivemos, começando pelos mais próximos, pela família, e depois ir alargando para aqueles que trabalham connosco, para com quem nos cruzamos. Sermos um exemplo, despertarmos no outro, através da nossa conduta, algo de interrogar, mas ele afinal, porquê é que procede assim? É calmo, é sensato, não reage de forma impetuosa. Portanto, vamos despertar no outro, naquele que nos observa, essa vontade de perceber melhor o que é que se passa connosco, porque é que nós temos esta conduta. E se esse vier ter connosco, nós aí devemos explicar. E explicar os princípios da nossa doutrina que ensina, esclarece e consola. Porque esse que vem ter connosco já está preparado. E, portanto, isso é uma oportunidade única para nós fazermos com que a sua consciência desperte e para que, pela primeira vez, talvez, comece a refletir e a dar respostas àquilo que incomoda ou que passa pela nossa mente a todos os homens que têm pensamento, e todos temos. De onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? O que é que estamos aqui a fazer? E, de facto, os princípios da doutrina ensinam-nos e dão-nos resposta a estas questões. Portanto, nós sabemos que somos espíritos eternos, que fomos criados simples e ignorantes, que as nossas existências na Terra têm por objetivo o nosso aprimoramento, a nossa transformação moral, para que possamos evoluir como espíritos. E essa transformação, obviamente, para ser consolidada, tem que ser lenta, tem que ser gradual. Não chega a uma existência física para que se dê essa transformação até que nós possamos atingir um nível mais elevado espiritualmente, moralmente. Então, conjugando isso, faz todo sentido nós acreditarmos na reencarnação, que são precisas mais do que uma vida para que nós possamos, de facto, transformarmos-nos moralmente, sermos melhores pessoas, sermos melhores, termos mais amor com o próximo, sermos caridosos, compreensivos, benevolentes com os outros e com nós próprios. Essa é a razão da nossa existência. E depois vem a doutrina que consoladora nos diz: se seguirdes esse caminho, atingireis a felicidade eterna. A felicidade eterna junto do Pai. Que doutrina tão maravilhosa é esta? Não podemos deixar todos estes princípios e estes conhecimentos só para nós. Temos, de facto, que os divulgar, sempre que tenhamos oportunidade, respeitando sempre o outro, entendendo que o outro pode ter outras ideias, outras
formas de pensar que muitas vezes até são culturais, que estão arraigadas e que no nosso dia-a-dia essas pessoas não param para pensar. Vamos chamá-los com tranquilidade, com serenidade e levá-los a pensar e a despertar para a vida maior. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreciado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. O que faz todo sentido, não é? Então, nós, para uns, acreditamos, mas somos incapazes de divulgar no mundo que seguimos esses ensinamentos, que seguimos as orientações de Jesus. Então, estamos à espera de quê no fim? Perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta. Allan Kardec é fabuloso, de facto, na forma como diz as coisas, como as põe claras e simples. Perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Portanto, eles não divulgam a fé que têm, eles não, nós. Porque temos receio de ser marginalizados, porque temos receio de que os outros achem que nós andamos aqui a pensar em espíritos e coisas assim meias extravagantes. Mas há outros que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamam abertamente. E esses trabalham pelo seu próprio futuro e pelos outros. Esses são os que têm coragem. São os que têm verdadeiramente a fé. Porque a fé, aqui, neste item que nós estamos a falar, é a crença, é o acreditar na doutrina que nos foi trazida por Jesus. E, portanto, esta fé egoísta é, de facto, o ponto principal desta nossa reflexão de hoje. É uma fé, porque nós, de facto, acreditamos nela, mas não acreditamos o suficiente para a conseguirmos divulgar sem receio. Sem receio das consequências, sem receio daquilo que os outros poderão vir a pensar de nós. Ora, aqui é que está. Assim será com os adeptos do Espiritismo. Isto é para todos, mas há aqui um item que é só para nós. Assim será com os adeptos do Espiritismo. Pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Portanto, o Evangelho é o nosso guia. É o nosso guia moral. E nós professamos esse Evangelho. E no Evangelho que diz Jesus, para divulgarmos as nossas ideias, respeitando sempre as dos outros. Nunca é demais dizê-lo, mas divulgar. Ir e ensinar. Foi o que disse, era o que dizia a primeira mensagem que foi lida hoje. Ir e ensinar. Também a eles, aos espíritas, se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Vejam só a responsabilidade que nós temos. Sobre nós próprios, sobre o nosso próprio desenvolvimento. Não é? Porque assim como nós fazemos na terra, assim teremos a compensação na vida maior, na vida espiritual. E lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Portanto, tudo o que fizerem aqui, depois se refletirá na forma
como são tratados, digamos assim, na vida espiritual. E, portanto, é uma opção. Nós temos este conhecimento, nós, de facto, somos abençoados, tivemos acesso a todos estes conhecimentos, a todas estas mensagens, e temos que refletir bastante sobre elas e perceber o que caminho é que queremos levar na nossa vida. Queremos levar uma fé egoísta, uma fé envergonhada, ou vamos pelo caminho da divulgação de uma doutrina que pode ajudar todos aqueles que vêm ter connosco, pedir um auxílio, pedirem às vezes só para serem ouvidos e pouco mais? Não teremos nós essa, eu não diria, obrigação? E é isso que nós fazemos. Trazemos aqui algumas leituras complementares sobre este tema que achamos interessante. E no capítulo 1 do livro O que é o Espiritismo, tem lá um trecho que se chama Os Céticos. Boa ou má vontade dos espíritos para convencer. E perguntam então a Kardec: os espíritos devem almejar fazer prosélitos? Portanto, devem querer divulgar a sua doutrina? Estamos a falar dos espíritos. Por que não se prestam eles aos meios de convencer certas pessoas cuja opinião teria grande influência? Portanto, por que é que não são os próprios espíritos a tomar a iniciativa e a convencerem pessoas que nós sabemos que são opinion makers, como agora se diz, que influenciam a sociedade? Resposta de Kardec: é por julgarem que naquele momento não devem fornecer provas às pessoas que não ligam a importância que elas pretendem ter. Portanto, as pessoas não estão ainda despertas para estes ensinamentos. E nós não temos o direito de impor-lhes a nossa opinião. Os espíritos têm sua maneira de julgar as coisas, a qual nem sempre se coaduna com a nossa. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos. Portanto, têm uma capacidade, como nós todos sabemos, de observar e de entender de uma forma bem diferente, porque os sentidos dos espíritos não são tão arraigados à matéria como a nossa e, portanto, são muito maiores e muito mais desenvolvidos. E é isso que diz Kardec. Enquanto que a nossa vista é circunscrita pela matéria e limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos, os espíritos abrangem o conjunto. Começa logo porque o tempo que nos parece tão longo é para eles um instante. Pois se a vida é eterna, de facto, o tempo tem uma dimensão totalmente diferente. A distância, um simples passo, não é? Distâncias para eles também não existem. O pensamento leva-os onde eles quiserem. E certos pormenores que são para nós de importância extrema não passam de futilidades para eles. Obviamente que tudo aquilo que nós, as nossas paixões, os nossos bens materiais, tudo isso, para eles nada interessa, não é? Eles já ultrapassaram toda essa fase de estarem arraigados a coisas materiais como nós. E, em compensação, os espíritos ligam às vezes importância a coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa. Portanto, vejam só a diferença que existe entre os espíritos na erraticidade, na vida espiritual, e nós, homens, espíritos, mas encarnados, ligados à matéria. Para compreendê-los é preciso elevar-nos pelo pensamento acima do horizonte material e moral e colocar-nos no seu ponto de vista, do ponto de vista dos espíritos, pois que não são os espíritos que devem descer ao nosso nível. Achei fabuloso. Pois que não são os espíritos que devem descer ao nosso nível, mas subirmos nós até eles. Nós é que temos que subir, com o nosso esforço, com a nossa vontade, com
o nosso pensamento, com as nossas vibrações positivas. É isso que nos ensina o estudo e a observação. Como sabem, Allan Kardec reuniu milhares de mensagens vindas de todo o mundo e estudou-as profundamente como cientista que era. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para esses, multiplicam as fontes de luz. Portanto, muito darei a quem já tem. Quanto mais portanto, os seres humanos, de facto, procuram a luz e o conhecimento, mais se lhes dará. Porque são esses realmente os que merecem. O que afugenta aos espíritos não é a dúvida que nasce da ignorância. É a incompreensão desses pretensos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus, portanto desejam julgá-los, julgar os espíritos e fazê-los, movê-los como marionetas. Para acreditar em ti tens que aparecer hoje nesta reunião à meia-noite. E eles só vão se quiserem. Senão não acredito. Para que possamos demonstrar a presença dos espíritos, tem que fazer isto, ou fazer ruídos, ou acender a lâmpadas da casa toda, ou ver luzes, ou seja lá o que for que passe pela nossa imaginação. Isso é impossível porque os espíritos só fazem de facto aquilo que acham que devem fazer. E, portanto, é o sentimento de hostilidade e de descrédito que existe nos seus pensamentos, nos pensamentos dos céticos, daqueles que não acreditam nos espíritos, quando não o traduzem por palavras, porque, obviamente, os espíritos sabem muito bem o que vai na mente, não precisam de palavras. Por sua causa, por causa dos céticos, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque acham que o seu dia também chegará. Portanto, todos nós, mais céticos ou menos céticos, um dia chegará, um dia estaremos preparados para, de facto, ouvir a verdade que os espíritos têm para nos dizer. Por isso, conclui Allan Kardec, vos dizia eu que não é a fé antecipada o que pedimos, mas sim a boa fé. Pronto, e de facto isto explica o que se pensa sobre o proselitismo que nós efetivamente não fazemos no Espiritismo. Trouxemos também este trecho do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que se chama A Candeia Viva. E as palavras estão basicamente nos três evangelistas, portanto, Mateus, Marcos e Lucas. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, portanto, num sítio onde possa alumiar a todos os que estão na casa. Portanto, trazer a luz para todos. Não é? Trazer o conhecimento, divulgá-lo, independentemente das capacidades, como lemos no início, que cada um tem. Cada um tem o seu momento. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de vehementes discursos em toda a parte. Portanto, aqui já mostra que realmente há um sentimento de reprovação sobre este tipo de atitude que foi tomada por alguns mais entusiastas e que desataram, digamos assim, não é, a pregar de uma forma sistemática, sem sentido, sem um sentimento de oportunidade, à falta de melhor palavra. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos. Violentar os vizinhos. E faz-nos lembrar em alguém que bate à nossa porta e que diz: olha, tenho aqui a Bíblia, o Senhor faz favor, venha aqui ver. Está certo? Não. Portanto, não é assim que se divulga uma doutrina tão séria e tão importante.
Outros admitiram que o Senhor lhes impugna a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. É verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Porque nós comunicamos é por palavras, não é? É assim que nós nos entendemos no estadio em que ainda nos encontramos. Mais tarde será pelo pensamento. Para já ainda é por palavras. E sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. E sem o amparo do irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo, não é? Portanto, se nós não tivermos, se estivermos sozinhos, obviamente, se não nos dermos com ninguém, se não estivermos inseridos na sociedade, não podemos praticar o bem. E a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atendemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível. Portanto, para haver luz, tem que haver o combustível, que é o óleo. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Portanto, a nossa existência é a candeia viva, diz Emmanuel. É um erro lamentável despender as nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Portanto, isto vai de encontro às palavras de Allan Kardec, que nos falava da fé egoísta, da fé que nós temos receio de divulgar, com receio de que isso nos possa prejudicar na sociedade. E continua Emmanuel: coloquemos as nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre só para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. E agora vem o conselho. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, porque são aqueles que nos conhecem melhor, que estão mais preparados para receberem estas nossas ideias. É uma questão de oportunidade. E se pensarmos, por exemplo, Jesus também escolheu vir à Terra no seio de um povo que já acreditava num Deus único, não é? Portanto, as condições já estavam mais ou menos preparadas e nós temos que utilizar todos esses exemplos que nos deu Jesus para também, junto dos nossos amigos, junto daqueles que nos querem bem, começarmos a falar, de facto, das nossas ideias e tentar despertar as consciências. Mas não olvides, não te esqueças que a cadeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti próprio. Transforma as tuas energias em bondade e em compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Portanto, esta é a compensação nos céus para que, e o incentivo para que nós passemos a olhar a doutrina de outra maneira e, já que aqui estamos, passemos também a divulgar aos nossos, pelo menos aos nossos amigos, àqueles que nos estão próximos e à nossa família. Isto era o que tínhamos para dizer hoje sobre o tema que propomos, mas também, por ser domingo de Páscoa, gostaríamos que
falar um pouco sobre isso. O Espiritismo não tem dogmas, não tem cerimoniais, não tem rituais, não tem aquela hierarquia das outras religiões cristãs, mas é evidente que todos nós temos que pensar no dia de hoje como sendo um dia de facto importante para todos nós, não é? Porque o que está aqui é homenagear a ressurreição, dizem as religiões católicas, protestantes e ortodoxas, mas para nós, de facto, é a reencarnação que está aqui provada, digamos assim, para quem quiser ver. E então decidimos trazer aqui um pequeno vídeo explicativo. E com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal. Com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa então é o pulo do anjo, o pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que portanto foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse
choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles. E no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo. E toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente dele. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda: reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. A nossa apresentação de hoje. Não sei se querem fazer algum comentário.
Vamos então pensar em Cristo, na mensagem de amor incondicional que nos deixou. Vamos nos deixar envolver por estas vibrações que emanam dos planos superiores da vida e vamos em paz para junto dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, levar-lhes esta mensagem que aprendemos de amor, de paz, de glória ao Criador. Que seja hoje um dia feliz para todos, que o possam passar junto dos vossos entes queridos e muito obrigada por terem assistido hoje neste dia especial. Uma boa semana para todos, um bom regresso a casa.